juntamente com você, mais um esmiuçando o texto. Quero, nessa ocasião, tratar de um assunto que foi me perguntado. Perguntaram, pastor Silvio Dark, aonde na Bíblia fala sobre a disciplina? E o que é disciplina perante Bíblia? E nela contém o ato ou a questão de tempo para uma pessoa, 3 meses, 6 meses, 1 ano de disciplina. Bem, e isso a grande parte das pessoas tende a colocar o tempo, no caso, para alguns tipos de pecado. E há igreja que tem até códigos, código 10 para um tipo de pecado, código 15, código 14. Então isso a gente já vê por aqui que nada mais é do que um regimento interno que a igreja cria, até mesmo para se organizar, digamos assim. Mas e a Bíblia? A Bíblia em si, o que a Bíblia fala sobre disciplina? O que a Bíblia fala sobre tempo de uma pessoa ser afastada, de uma pessoa ser colocada de lado? O que a Bíblia diz sobre isso? E a base maior sobre disciplina é encontrada em Mateus, capítulo de número 18, versículo 15 em diante, que é o que nós vamos examinar a partir de agora. Mateus capítulo 18 e versículo de número 15 em diante vai dizer assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, aqui já tem um problema. Por quê? Esse contra ti. Nos fragmentos achados, parte de originais, não se encontra essa palavra contra ti. Não tem, por exemplo, se nós lermos na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, não vai ter essa palavra contra ti. Por exemplo, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Já não tem o contra ti, não tem aqui contra ti. Essa palavra contra ti, ela já não existe. Mas vamos em diante com essa leitura. Então, a pronúncia correta seria: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Então vamos lá. Mas vamos ficar com a Almeida corrigida, que é a que mais se usa. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e este só. Se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, dize a igreja. Dize a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Aqui se trata de um pecado cometido contra um irmão. E o autor, ele está escrevendo o seguinte: se o irmão pecar contra o outro, vá primeiramente repreendê-lo em particular, os dois. Se ele assim reconheceu o pecado, tudo bem. Se não reconhecer o pecado, vai, leva 2 testemunhas. Se também não, vai apresentar a igreja. Só que primeiro ponto, aqui estão falando o seguinte,
Se o teu irmão pecar contra ti, então nós estamos falando de pecado entre irmãos, entre o irmão e o outro irmão. Tá? Alguns levam esse lado como toda a igreja. Como toda a igreja. Então, o autor está colocando aqui a expressão seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, ou se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo, entre ti só vocês dois. Se ele ouvir, ganhar-te, ou seja, se ele reconhecer, ganhou seu irmão, ok, tranquilo. Mas se não ouvir, leva ainda contigo testemunhas. Se ele não te ouvir, não aceitar, aí apresenta a igreja. Se não escutar a igreja, tratá-lo como um gentio e como um publicano. Aqui tem alguns que falam aqui o seguinte: se ele não escutar nem a igreja, tem que tratar como um gentio, como um publicano, ou seja, exclusão da igreja, afastamento da igreja. Alguns chegam a dizer até na expulsão da igreja. Agora, como é que Jesus tratava os gentios e os publicanos? Qual era a forma que Jesus tratava eles? Qual era a maneira em que Jesus tratava tanto o gentio como o publicano? Se nós formos ver, Jesus até dormiu, comeu na casa de um publicano chamado Zaqueu. Olha só, coisa interessante, a forma que Jesus tratava. Então, o texto, que nós lemos, Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante, ele vai falar dessa correção, dessa repreensão. Mas em momento algum, vai falar dessa pessoa, por exemplo, hoje, trazer dias de hoje, ele não dá margem para trazermos para o dia de hoje e colocarmos como uma exclusão de tempo. A Bíblia não fala sobre tempo. A Bíblia não fala, por exemplo, uma pessoa que cometeu, o que mais hoje fala sobre a igreja quando fala de pecado, até parece que só existe esse tipo de pecado dentro da igreja, que é adultério, fornicação, etc. Tal. Parece que dentro da igreja só existe esse tipo de pecado. Entendeu? Por exemplo, o irmão falar do outro irmão, falar mal do outro irmão, também é pecado. Também é pecado. Porque a Bíblia diz, em Lucas capítulo 10, versículo 23 em diante, vai falar: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, nem falar mal do teu irmão, a gente pode, porque configura um pecado. Então, vamos lá. A Bíblia, por si só, não fala de tempo. Não fala que uma pessoa, quando peca, ela tem que ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Dependendo, se for uma pessoa de nível eclesiástico elevado, chega até 2 anos de disciplina, tira-se de todos os cargos, deixa a pessoa somente, como diz a expressão, no banco, e tira de tudo. Mas aonde está isso na Bíblia? Não existe. Não tem na Bíblia nenhum versículo, nenhuma passagem que fala: deixe ele 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não tem isso na Bíblia. Isso vem de um regimento interno que a igreja cria. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual tem mais poder? O regimento interno de uma igreja ou a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada. Então, disciplinar, a palavra disciplinar é corrigir. E esse corrigir pode ser com uma punição. Esse corrigir com uma punição. Mas essa punição, ela vai acontecer sempre dentro da igreja. Sempre dentro da igreja. Aqui, quando fala tratar como publicano e tratar como gentil, significa tratar essa pessoa como uma pessoa que não tem um princípio. Agora, existem pontos e pontos, casos e casos. Ora, a igreja, nós precisamos entender que a igreja é um corpo
de Cristo, como o corpo de Cristo precisa ser saudável. Ora, se a exclusão de uma pessoa de um corpo de Cristo, ela acontece no último caso. Qual o último caso esse, pastor Silvio Dark? O último caso em que essa pessoa cometeu tudo o que tinha que cometer e ela não busca e não aceita o arrependimento. Para ela é normal. Para ela está tudo muito bem. Ora, aí o que fazer com a pessoa desse tipo? Lógico que a igreja precisa tomar a sua decisão, mas isso quando a pessoa ela não se arrepende daquilo, para ela aquilo está certo, para ela aquilo está correto, para ela aquilo é perfeito. Aí a igreja toma a sua decisão de quê? A decisão de exclusão dessa pessoa, tirando ela do corpo de Cristo. Mas colocando aonde, pastor? No mundo? Não. Ela pode manter na igreja, ela só não vai fazer parte do corpo de Cristo. Porque uma coisa é estar dentro da igreja, a outra coisa é fazer parte do corpo de Cristo. Nem todo mundo que está dentro da igreja faz parte do corpo de Cristo. Tem muita gente que está dentro da igreja, anda com a Bíblia, mas não faz parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é estar em comunhão com Cristo dentro dessa igreja. E muitos hoje estão dentro da igreja, mas não têm comunhão com Cristo. Porém, não faz parte do corpo dele. Então, essa pessoa pode ficar onde? Pode continuar na igreja. É aqui que surge a palavra tratar como gentio e publicano. Tratar como uma pessoa sem princípio. Está ali, mas ela não é vista. Ela não faz parte desse corpo de Cristo. Ela não faz parte desse conceito santo. Agora, algumas pessoas expulsam da igreja, colocam para fora da igreja. Ora, a igreja foi feita para restaurar a pessoa. Bem, verdade, quando pessoas querem também ser restauradas, renovadas. Mas daí expulsar essa pessoa, o que está dizendo aqui é o seguinte: deixa essa pessoa no canto dela, deixa ela para lá, deixa ela com a mentalidade dela. Ela agora não participa do corpo de Cristo, ela não faz parte do corpo de Cristo, ela não faz parte disso. Mas, por outro lado, note que não fala aqui, dê aí 6 meses de disciplina para ela. Não, a Bíblia não trabalha com isso. Eu costumo dizer que a Bíblia ou é 8 ou é 80. A Bíblia não fala em questão de tempo de uma pessoa ser disciplinado. A Bíblia não fala que, por exemplo, uma pessoa que adulterou, ela vai ficar 6 meses. Primeiro, se a gente for dividir aqui, nós temos até chegar a uma possível exclusão de uma pessoa, nós temos primeiro aqui ora, procura o teu irmão e repreende, ou seja, repreensão verbal. Ele pecou, a primeira repreensão, a primeira disciplina é o que? É verbal. É procurar, falar, reconhecer, tranquilo, acabou ali. Segunda disciplina, a repreensão, segunda repreensão, é a repreensão com testemunha. É você levar a testemunha e repreender essa pessoa. Ouve, reconheceu, não reconheceu, estou errado, perdoa, tudo. Acabou ali. Houve o reconhecimento do erro, acabou ali, está tranquilo, está tudo bem, está tudo em paz, ambos se perdoaram, perdão, perdurou, ok. Terceira repreensão já é
a que culmina com a igreja. Essa já é a pública. É de trazer para a igreja. Isso podemos dizer até no conceito de assembleia, de reunião dentro da igreja, não para expor uma pessoa, mas para se tratar de um assunto, assim como era nos tempos gregos, formava aquela reunião, aquela assembleia, até porque igreja vem da palavra grega, eclésia, e eclésia significa chamados para fora, eram pessoas que eram separados para quê? Para tratar de um assunto, decidir sobre esse assunto, e dar o aval sobre este assunto. Então aqui reúne a igreja, nem toda a igreja, pessoas idôneas para tratar desse assunto. No último caso, junto com essa pessoa que cometeu o ato, no último caso, que não reconheceu, aí sim, surge uma exclusão. Aí sim. Mas primeiro nós passamos pela a repreensão verbal, pessoal, um irmão com o outro, depois com testemunhas, para depois chegarmos numa repreensão pública, levando a igreja. E se nesse momento também houver o arrependimento, acabou. Note que aqui não tem tempo. Não tem tempo aqui de 3 meses, 6 meses. Caso disso, por exemplo, quando levaram uma mulher adúltera perante Jesus. Jesus deu algum tempo. Meu filho, o negócio é o seguinte, vai no pega, mas você está 3 meses disciplinado, tá? Você está 3 meses. 6 meses disciplinado. Não. Por quê? O perdão de Deus, quando o ser humano ele peca e ele se arrepende, o perdão de Deus ele é automático. Ele é automático. Por exemplo, Davi. Quando Natan chegou perante Davi e falou assim, Davi, você está no pecado. Que foi basicamente isso. O pecado de Davi com Betseba ou Betseba. Davi faz o quê? Reconhece aquilo. Ele deixou de ser rei? Não. Ele ficou 1 ano, 2 anos fora do reinado? Não. Porque o perdão de Deus ele é automático sobre a vida do homem. Quando o homem se arrepende verdadeiramente, o arrependimento genuíno. O perdão de Deus é automático. Então, quando a pessoa que peca, que erra, que cometeu o ato, ela procura o sacerdote, ou seja, o líder, o pastor ou quem quer que esteja à frente, e confessa ali o seu pecado, pequei, errei, aconteceu isso, ela já está mostrando o arrependimento. Automaticamente Deus já perdoou essa pessoa. Só que acontece que hoje, muitos pastores, muitos líderes de igreja, eles querem ser mais que Deus. Se o pecado de Deus é automático sobre a vida do homem, mediante o arrependimento sincero, genuíno, por que o do ser humano para com essa pessoa não pode ser? Somos mais do que Deus? O nosso parecer maior do que Deus? Maior do que o Criador? Isso mostra que aí sim a Bíblia está recheada. Por exemplo, Isaías procurou rei Ezequias. Rei Ezequias, ajeita tua casa que você morrerá, não viverá. Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus. Senhor, se agrada de mim, perdoa os meus pecados. Ainda no pátio, Deus falou que com Isaías, Isaías volta lá, ouvi a oração dele, o pedido de perdão dele e perdoe. Fala com ele que eu estou perdoando e acrescentando ele mais 15 anos de vida. Perdão automático de Deus. Perdão automático de Deus. Era assim no Antigo Testamento e era assim. E sempre foi assim no Novo Testamento. E continua sendo nos dias de hoje.
Aí quando o pecador se arrepende, chega diante do líder, o líder não. O líder quer fazer o seguinte: não, você cometeu aí o pecado aí, tá mostrando aí, tá pedindo perdão, mas você vai ficar tantos anos em disciplina. Mas aonde? Qual a base bíblica nós temos para isso? Qual a base bíblica nós temos para isso? Nenhuma. Nenhuma. Exatamente nenhuma. Muito pelo contrário. O perdão tem que ser dado. O perdão tem que ser dado. Perdoou essa pessoa, continua ela nos seus afazeres, salvo aqui agora, grifo meu, que quando a coisa não é mais uma vez, já se tornou reincidente, aí não. Aí é diferente. Por isso que cada caso tem um caso. Cada caso é um caso. Uma pessoa que comete o mesmo pecado várias vezes, a primeira vez teve arrependimento, a segunda vez, aí já é diferente. Aí entra-se o conceito de dar um castigo maior. Dar um castigo maior. Ou quando esse líder, o pastor, pastora, quem que esteja à frente da igreja, descobre, ou seja, a pessoa não confessou, a pessoa fez e manteve escondido isso, e agora foi descoberto. Aí sim, passivo de uma disciplina, de um castigo maior, de uma disciplina mais ferrenha, digamos assim. Porque agora essa pessoa, ela cometeu o ato e ela fez o quê? Ela ocultou o ato. Ela escondeu o ato. E mais do que isso, continua praticando. Aí, então por isso que cada caso tem que ser examinado. Agora, uma pessoa que peca, veio, procurou, se colocou arrependido, porque sabe que pecou, lógico que há um arrependimento, o perdão de Deus é automático. O do homem também tem de ser automático. É o que acontece aqui. É o que Mateus está falando no capítulo 18 e no versículo de número 15 em diante. No último caso, em que não há reconhecimento nenhum do ato pecaminoso cometido, aí sim, aí surge a questão do deixar de lado, do colocar à parte, do tratar como um publicano, como gentil, ou seja, tratar como um ímpio. Tratar essa pessoa como um ímpio. Aí sim existe. Mas isso no último caso. Primeiro, a igreja tem que agir com a misericórdia e com o amor. Depois disso, só depois disso, aí sim, agir com juízo. Agir com juízo. Para que essa pessoa não se perca. Para que essa pessoa não se desvirtua. Para que essa pessoa não se afaste. Tá? Aí se aplica no último caso, em que essa pessoa não quer se consertar, em que essa pessoa não quer melhorar, em que essa pessoa não reconhece que cometeu um pecado, em que essa pessoa quer viver uma vida, aí sim chega ao que chegou agora, tratar como um ímpio. Tratar como um ímpio. E aí, por exemplo, tira ela da igreja? Não. Por quê? Se um ímpio frequentar a igreja, um ímpio, vamos colocar lá um adúltero, você sabe que ele é adúltero, você pode expulsar ele da igreja? Não, ele vai estar lá assistindo o culto, vai estar lá participando do culto, só que ele não faz parte do corpo da igreja. Ele não faz parte. Ele é uma pessoa dentro da igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo. Volto a dizer, nem todos que estão dentro da igreja faz parte do corpo de Cristo. E digo mais, tem pessoas que infelizmente, vive tão uma vida
afundado no conceito de pecado, em que os líderes assim não sabem e estão lá e acham que faz parte do corpo de Cristo. Então uma pessoa como essa, ela pode ficar na igreja? Pode, ela só não vai fazer parte do corpo de Cristo. Ela não vai fazer parte, ela já deixou de fazer parte. Ela se tornou um ímpio, um publicano, ou seja, uma pessoa ímpia. Uma pessoa ímpia. Tá? Ela estando ali ou não estando ali, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Simplesmente assim. Tá? Então, o que é disciplina? Disciplina é o ato do corrigir. Corrigir primeiro com a repreensão verbal. Segundo, com a repreensão com testemunha. Terceiro, com a repreensão pública, trazendo a igreja. E quarto, de tudo de quarto, não tendo melhor, aí, exclusão. Ou seja, tratar essa pessoa como um ímpio, que é como publicano, como gentil, como um ímpio, como uma pessoa que não tem princípio. Tá? Mas isso, note que desses 4 pontos, não tiveram nenhum ponto aqui de dar tempo para essa pessoa, de dar tempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, até porque isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia, salvo em último caso. Em último caso. Então, hoje nós desturpamos algumas questões, por exemplo, o irmão que fornicou, cometeu uma fornicação. O irmão às vezes procura até o próprio líder, confessa para o próprio líder que cometeu, mostra arrependimento, mas o líder não. O líder faz o quê? Disciplina ele. 3 meses, 6 meses. Precisa disso. A Bíblia, o que a Bíblia diz? De todos aqueles que se arrependeram e procuraram obter o perdão, alcançar o perdão automaticamente. Só que nós hoje vivemos dentro de uma sociedade em que o pastor tem que dar uma resposta, o líder da igreja tem que dar uma resposta para a membresia. Se ele não afastar a pessoa do escargo, a membresia não aceita. A membresia, para satisfazer o ego da membresia, tem que afastar essa pessoa 6 meses, 1 ano, tirá-la de tudo, para que a membresia, para que o membro fique satisfeito. Fala, poxa vida, agora sim, pastor tirou de tudo, não está fazendo nada. Ei, eu me lembro do cenário, volto lá atrás, do cenário dos fariseus, a mulher adúltera e Jesus. Jesus é o pastor, a mulher adúltera é o pecador e os escribas eram os membros. Vem comigo. Para os membros, que eram os fariseus, ela tinha que ser feito o quê? Pedrejada, ou tirar de tudo, deixar sem nada. Deixar sem nada. O irmãozinho que cometeu adultério, que tocava bateria, confessou o pecado ao pastor, agora não pode mais tocar a bateria. Durante um período de 6 meses. Só que Jesus, ele como pastor, ele vai na contramão da mente daqueles que achavam que ele teria que ter uma postura para agradar eles. Sabe por quê? Dentro da igreja todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador dentro de uma igreja. Todo mundo tem os seus poréns dentro da igreja. Quando Jesus fala com eles, atirem a pedra, Jesus está falando o seguinte, olha, aquele que não tem telhado de vidro. Aquele que não tem telhado de vidro, que é 100% santo, pode julgá-la, pode falar dela. Às vezes o que acontece na igreja é que irmão que não tem a menor idoneidade para julgar ninguém, quer julgar a si mesmo, quer falar a si mesmo. E o pastor, para atender os anseios de uma membresia que quer, com um conceito farisaico, que aquela pessoa
seja massacrada, disciplinada, colocada, alguns dentro da igreja deseja até que a pessoa seja até mesmo literalmente expulsa da igreja mesmo. E fica satisfeita com isso. Fica satisfeita. Agora sim, não está mais no meio, no nosso meio. Fala assim, não está mais no nosso meio. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que povo é esse? O pastor, o líder de uma igreja, ele tem que agir conforme a Bíblia rege ele, e não conforme a membresia quer que ele age. O pastor é a membresia de uma igreja que está sujeita ao pastor, e não o pastor a ela, e não o líder a ela. Só que isso hoje foi mudado. Isso hoje foi mudado. Hoje o líder da igreja tem medo da membresia. Tem temor da membresia. E faz tudo para agradar essa membresia. Para não perder essa membresia. A membresia ganhou poder. É a membresia hoje, em muitas igrejas, que controla o pastor. Não é o pastor que controla os membros. E é por isso que quando chega casos assim, que, por exemplo, vamos colocar no extremo, um presbítero cometeu adultério, procurou o pastor e falou: pastor, cometi o adultério, arrependi, sei que pequei, pedi perdão a Deus, estou aqui para confessar ao Senhor o meu pecado. O pastor procura a esposa dele, a esposa perdoou. Aí o que o pastor faz? Você é presbítero, vai ficar um ano, tá, em disciplina, um ano sem subir no altar, um ano sem oportunidade, um ano sem nada. Já pensou se Deus fizesse isso com Davi? Você pegou o Betseba e disse: você vai ficar um ano sem reinar. O que seria de Israel? O que seria de Israel? O que seria do reinado no tempo de Ezequias? O que seria de Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes? Pecou, deixou de amar. Não era amar o próximo como a ti mesmo, mas ele deixou de amar Jesus. O que seria de Pedro? Então, esse ato do disciplinado, tempo em igreja, ele é muito sugestivo, que tem que ser analisado com muito carinho. Aonde está o grau do arrependimento, da sinceridade de arrependimento dessa pessoa? Porque, biblicamente, nós não temos nenhum respaldo para tempo. Nós não temos nenhum respaldo para tempo, para aplicar um tempo, um afastamento dessa pessoa. Mas antes que digam, mas Miriam ficou 7 dias fora do arraial. Ficou 7 dias fora do arraial porque por causa, não de pecado, por causa de doença, enfermidade. Era diferente. Era diferente. No Novo Testamento nós não vemos uma única repreensão com afastamento. Em todo o Novo Testamento, em todo ele, não temos. No Antigo Testamento, nós também não temos. Então, por que nos dias de hoje a igreja age assim? Em vez de perdoar, em vez de ajudar, muito pelo contrário. Tira tudo dessa pessoa e muito se alegra até se ela sair para o mundo logo de uma vez. Muitos se alegram com isso. Aonde hoje está o amor dessa igreja, o amor desse líder? Aonde? Disciplina na Bíblia é corrigir,
corrigir. Primeiro, a correção com a repreensão verbal. Segundo, com testemunha. Terceiro, público na assembleia, para que a assembleia decida. No último caso, aí vem se tratar essa pessoa como um publicano e um gentio, ou seja, como um ímpio. Mas aqui, não falamos nada de tirar nada dessa pessoa. Aqui, em Mateus 18, 15, diante, 15 e 17, Mateus 17, não fala de arrependimento. É uma pessoa, no caso de não haver o arrependimento. No caso de não haver o arrependimento, porque em todos os 4 passos, se tiver o arrependimento, acabou ali, o assunto morreu ali. O assunto morreu ali. Teve o arrependimento da pessoa, a pessoa reconheceu. Quando ela reconhece o pecado, confessa o pecado, ela é reentregada ao corpo de Cristo. Imediatamente. Vamos comigo. Nabucodonosor, registrado em Daniel, capítulo de número 4, e versículo de número 28, a palavra diz que andava Nabucodonosor pelo seu palácio real, a grande Babilônia, a fortaleza da época. E Nabucodonosor disse uma expressão seguinte: não é esse o império que eu construí com a força do meu poder e para a minha magnificência? A palavra diz, ainda estando a palavra na boca de Nabucodonosor, veio-se a voz do Senhor e disse, tirado de ti é o reino. E ele passou 7 tempos como animal no pasto. Mas olha, o interessante é o seguinte, que quando Nabucodonosor, vivendo como animal, ergueu os olhos ao céu e reconheceu que todo o poder é de Deus e que Ele dá a quem Ele quer, a expressão é dita o seguinte, imediatamente ele foi restituído e colocado no poder. Imediatamente. Sabe por quê? Deus é assim. O perdão de Deus é assim. Quando o ser humano peca, quando o ser humano erra, independente de ser qual tipo de pecado, o ser humano reconhece o seu pecado, o seu erro, mediante Cristo Jesus e Deus, ele recebe o perdão na hora. Ele é perdoado na hora. E aí quando chega diante do homem, o homem quer fazer o quê? Quer perdoar, mas quer punir. Mas só que Deus perdoou sem punir. O homem não, o homem quer fazer o inverso de Deus. O homem quer perdoar, mas quer punir também. O homem quer ser mais do que Deus. Exercer poder mais do que Deus. E é aí que nós temos o grande problema aqui. Porque o sacerdote, líder, deveria, num ato desse, dizer, você está arrependido do seu pecado? Está arrependido? Orar por ele. Então perdoado está. Vai, não peque mais. Vai, não peque mais. Existem pecados, existem coisas, situações, que no caso como esse, fica no gabinete do pastor. Fica exatamente ali, no gabinete do pastor. O pastor ele tem um poder para isso, o líder ele tem um poder para isso. Agora tem líder que quer mostrar que tem uma força maior, e aí reúne toda a igreja, está aqui, o irmão pecou, e nós hoje vamos estar tirando ele de tudo. Hoje ele não sobe mais no altar, hoje ele não prega, ele não toca mais instrumento, não faz mais nada, durante um período de tanto tempo. Alguns casos se faz muito desnecessário agir
dessa forma, melhor dar o perdão para que essa pessoa, já que ela reconheceu os seus erros, já reconheceu o seu pecado. Então, o que é disciplina na Bíblia? Corrigir. Corrigir. O que é disciplina na Bíblia? Fazer essa pessoa entender que errou, que pecou. E quando isso acontece, perdão é dado automaticamente. Mas, pastor Silvio, aonde entra o tempo de disciplina? Não existe, meu filho, tempo de disciplina na Bíblia. Existe misericórdia, perdão e amor e restituição. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua chamada. Até o nosso próximo Esmiuçando Textos.